Olá, doutores e doutoras, sejam todos bem-vindos à nossa pós-graduação de Direito Contratual. Eu sou o professor Fábio Cáceres e, para mim, hoje é a nossa aula inaugural. Então, após desejar boas-vindas a todos vocês, eu gostaria de brevemente, afinal, esta é a nossa primeira aula, pelo menos comigo, professor Fábio, eu gostaria de brevemente, até por questão de ser o co-coordenador do curso de pós-graduação, em explicar para vocês, ainda que em breves palavras, a configuração do nosso curso, o desenvolvimento das aulas, a sistemática de abordagem. Gostaria também, hoje é um dia inaugural, de, obviamente, apresentar-me aos doutores e doutoras. E aqueles que já me conhecem, eu gostaria de pedir um pouco da sua especial gentileza e generosidade com os outros alunos que estão tendo o primeiro contato com o Legale ou com a pós-graduação e, por que não dizer, com o próprio professor que vos fala. Legal? Então, primeiro, eu quero dizer a vocês que fizeram a escolha certa. O direito contratual é, inegavelmente, um dos nichos proporcionados pela ciência jurídica que tem tido vertiginosa acentuação de crescimento dentro da advocacia. E eu digo isso por experiência de causa. Eu atuo com direito privado, daqui a pouco eu vou me apresentar, falar um pouco do meu trabalho para vocês, mas eu exploro bastante o segmento do direito contratual nas suas três maiores áreas de visualização jurídica, que é a parte consultiva, analisando contratos e proferindo pareceres, opiniões sobre as mais diversas situações contratuais. A segunda frente é a parte laboral contratual, ou seja, a parte de desenvolvimento de contrato. E aqui eu falo que o advogado se transforma num grande engenheiro, em um grande arquiteto, pois você tem que lapidar, construir todas as obrigações que vinculam contratante e contratado. É muito legal também o desenvolvimento de um negócio jurídico. E, por fim, a última frente, que é aquela que eu também gosto bastante, é a atrelada ao debate, à judicialização do direito contratual. Então, obviamente, aquele que detém conhecimento específico sobre os pormenores do negócio jurídico, seja com relação à sua constituição, seja com relação à análise de contrato que já foi, obviamente, desenhado por alguém, ou ainda a experiência de litigar um contrato com conhecimento de causa, porque sabe da fluidez do negócio, do sentido obrigacional nele empregado, e isso faz, obviamente, com que este profissional se destaque no mercado de trabalho. Então, óbvio, eu não poderia pensar diferente, quero aqui dar parabéns a vocês pela motivação, pela visão e, por que não dizer também, intuição em escolher a pós-graduação de Direito Contratual. Muito bem, doutores. Esta pós-graduação, ela será basicamente conduzida por mim e pelo professor Durval. Trata-se de um curso de enorme sucesso no Legale. Tanto que nós já tivemos mais de 10 edições anteriores. Para vocês perceberem como é um curso que o Legale tem um carinho especial e o mantém na sua grade de programação curricular. Eu, particularmente, gosto muito desse curso, eu já disse isso para vocês. É um campo promissor de atuação para o advogado e advogada.
Mas voltando aqui à configuração do curso, eu quero explicar para vocês que as nossas aulas serão 100% online. Então, não haverá aula presencial ou encontro presencial durante a condução desta pós-graduação. Os senhores terão essencialmente aulas comigo e com o professor Durval Salge Júnior, que é, inclusive, co-coordenador desta pós-graduação. O professor Durval, eu tenho aqui muito respeito e, por que também não afirmar a vocês, admiração por ele. Afinal de contas, o professor Durval é uma das pessoas que me auxiliou no impulsionamento da carreira. O professor Durval tem, durante a sua trajetória de trabalho, mais de 30 anos de efetivo exercício de advocacia privada e mais de 20 anos de docência. Então, não tem como falarmos que não se trata de um profissional capacitado. É óbvio que ele transcende a excelência para poder conduzir a aula com vocês. Eu sou um jovem advogado, mas também tenho experiência, pois vivo intensamente tudo que eu me proponho a fazer, e inclusive a advocacia e docência. O meu escritório é especializado em direito privado, portanto, eu atuo de maneira especializada. Se aparecer no meu escritório um desdobramento trabalhista, eu não faço, criminal não faço, previdenciário também não atuo, tributário não atuo, enfim, eu atuo única e exclusivamente com direito privado. Sou um advogado privatista. E aí temos o direito civil e os seus desdobramentos, as suas ramificações, das quais eu destaco o próprio direito contratual, que faz parte, está albergado no estudo do Código Civil, do direito civil, direito do consumidor. Essas são as disciplinas, inclusive, que leciono, ou seja, eu leciono exatamente dentro da aderência acadêmica nivelada pela minha atividade advocatícia. E, além de advogado, sou também juiz arbitral, atuo bastante com arbitragem, mais precisamente como árbitro ao invés de advogado. Então, na arbitragem, eu tenho mais uma veia de julgador em questões arbitrais do que propriamente de advogado. E o direito contratual é essencialmente a disciplina que mais visita os tribunais arbitrais. Então, também está aí mais um motivo para você se especializar. Além de advogado, além de juiz arbitral, eu sou palestrante, já proferi mais de 150 palestras pelo Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Sou também escritor, tenho livro publicado, obra mais voltada para a preparação de candidatos ao exame da OAB. Sou pós-graduado em Direito Público, sou doutor em Direito, concluí meu doutorado com aprovação de tese no ano de 2019. Enfim, eu digo que sou jovem, mas vivo intensamente as minhas carreiras. Como advogado, reúno já 15 anos de experiência para poder compartilhar com vocês o que sei e também aquilo que é tormentoso, para que nós possamos desenvolver um pensamento uniforme com relação às questões ainda não pacificadas no direito, que é uma ciência bastante dinâmica, uma ciência muito mutante. E isso nos instiga a sempre estarmos plugados com o aprendizado, com a leitura e com o aperfeiçoamento profissional, tal como os senhores agora cursando após nesta aula inaugural. Doutores, eu preparei aqui dentro do template, do material, todas as aulas que eu ministrar para vocês, vocês vão receber um material. O material é basicamente um template ou slide com um conjunto dos temas que serão abordados. Eu tenho uma didática
que caminha por uma aula mais dinâmica, uma aula construída com os alunos, e isso faz, no meu modesto entendimento, com que haja uma agregação de grande valor para a sua pós-graduação. Costumo dizer que cada professor tem a sua característica, a sua peculiaridade, e nós, professores, também somos alunos. E eu procuro ser, quando professor, aquilo que eu julgo como admirável na condição de aluno. Então, sabe aquele professor que você admira? Pois é, eu tenho alguns dos quais eu admiro. E eu procuro ser aqui, na condição de professor, aquilo que eu admiro quando eu estou na posição de aluno. Legal? Então, eu vou passar a minha apresentação a vocês. Eu acho isso importante, né? Tem muitos alunos que falam, poxa, o professor está consumindo tempo de aula com apresentação pessoal. Gente, repito, eu procuro ser aqui aquilo que eu admiro quando eu sou aluno. Eu não gosto de ter um professor que irá trabalhar comigo no decorrer de meses, para não dizer ano, que não se apresenta. Então, imagina, eu entro aqui e falo, olá, pessoal, tudo bem? Professor Fábio Cáceres, hoje nós vamos falar do Decreto-Lei 4657-1942, conhecido como LINDB, que no passado era denominado como LIC. Vamos lá, conceito, fala, nossa, Fábio Cáceres, o que ele faz, o que ele pode contribuir com a minha vida, qual é a trajetória dele. Vejam, eu acho que uma apresentação pessoal não mata ninguém e para o aluno é algo que inspira confiança, porque você saberá exatamente qual é a trajetória daquele profissional que irá trabalhar com você no decorrer do tempo. Então, os senhores já devem ter tido acesso a esse material. Todo o material ele é disponibilizado com antecedência lá na plataforma do Legale, então o Legale disponibiliza para os alunos, e aí os senhores, então, já devem ter tido acesso a esse material da aula inaugural, onde consta aí o meu mini currículo. Eu faço questão de colocá-lo aqui e pedir para que os senhores, enfim, vejam aqui um resumo da minha trajetória como advogado e também como professor. E aí, na sequência, eu ainda quero conversar com vocês sobre pós-graduação antes de adentrar na matéria. Muito bem, doutores. Então, aqui o que nós temos, né? Quem é o professor Fábio Batista Cáceres? Bom, advogado laureado pela OAB São Paulo nos anos de 2010, 2011, 12, 14, 15, 16, 17 e 19, por conta dos serviços prestados à advocacia. Laureado com a medalha de mérito cultural pela OAB São Paulo no ano de 2012, laureado com a medalha Pino Barreto pela OAB São Paulo em decorrência dos relevantes serviços prestados à advocacia Bandeirante no ano de 2013, laureado com a medalha Cid Vieira pela OAB São Paulo em decorrência dos relevantes serviços prestados à advocacia Bandeirante no ano de 2015, juiz arbitral da ANCHAM Brasil, Câmara Americana de Mediação e Arbitragem, funcionando como árbitro de conflitos atrelados ao direito civil, pós-graduado em Direito Público pela Faculdade de Direito da Mas Jesus, doutor em Direito pela Universidade del Museu Social Argentino, UNSA, Buenos Aires, Argentina, coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito Contratual das Faculdades Legale, coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito Civil e Direito Processual Civil das Faculdades Legale, coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito Civil e Direito Processual Civil do Êxito Cursos Jurídicos, em parceria com a USCS, Universidade de São Caetano do Sul, isso de 2012 até 2016, professor de Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito do Consumidor na Escola Superior de Advocacia, ESA, da OAB São Paulo, dos cursos de pós-graduação da Unisal Lorena e da EBRAD, Escola Brasileira de Direito, Grupo Ânima, além de outras 13 instituições de ensino superior. Palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, tendo ministrado mais de 150 palestras por todo o Brasil,
autor de livros jurídicos pela editora Quartier Latim e inúmeros artigos jurídicos publicados em mídia especializada. É sócio e fundador do escritório FB Cáceres Advocacia. Muito bem, então esse é o professor que ficará responsável por conduzir algumas das aulas que os senhores terão no decorrer da pós-graduação. Professor, como é que serão configuradas as nossas aulas? Vejam, as aulas eram configuradas até as edições anteriores dos cursos, lembrando que os cursos do Legale, na sua maioria, são cursos construídos no decorrer do tempo, então você não tem aula gravada há muito tempo atrás que é reproduzida, né? Todos os anos os professores eles sentam e constroem a pós-graduação de forma extremamente atualizada. Então nós estamos aqui agora em março de 2021 e iniciando um curso de pós-graduação no Legale, conforme as aulas vão sendo colocadas na pauta semanal, o professor vai gravando os encontros, legal? Então, a condução da pós-graduação, ela é extremamente atualizada. Isso é algo importante. Uma outra questão interessante que eu havia dito e não posso me esquecer. No passado, a configuração da aula era de 2 blocos de 50 minutos. Quando eu digo 50 minutos, não é um número redondo, porque a aula ela tem uma construção de raciocínio. Então, quando o professor chega lá por volta dos 40 minutos, ele já começa a construir o encerramento do raciocínio por uma questão didática, para que não haja quebra de pensamento e prejuízo para a matéria. Só que essas gravações que nós fazíamos em 2 blocos de 50 minutos, nós não tínhamos noção do quão prejudicial elas eram para muitos dos nossos alunos. E eu explico isso a você. Nós temos alunos do Brasil inteiro. E por incrível que pareça, pessoal, em muitas localidades do Brasil, nós temos um sério problema de infraestrutura de internet. E aí os nossos alunos não conseguiam assistir à aula por problema de oscilação de internet, porque o vídeo era muito longo. E aí, para atender esse público também, nós optamos didaticamente, agora, no ano de 2021, por reconstruir a configuração das gravações. Então, agora, ao invés de 2 blocos de 50 minutos, os senhores terão 4 blocos de aproximadamente 30 minutos. Por que eu digo aproximadamente? Porque 30 minutos é o tempo limite recomendado pelo Legale para que o professor encerre um bloco. Legal? Então, o professor, obviamente, conduzindo a aula, quando ele adentrar lá no 20º minuto do bloco, ele já começa a se organizar para encerrar o tema sem gerar prejuízo ou quebra de raciocínio, e aí essa gravação ela deve ficar em torno de 25 minutos mais ou menos, tendo o professor um limite para encerrar o assunto de até 30 minutos. Então agora, os senhores, por exemplo, já vão pegar essa configuração de, ao invés de 2 blocos de 50 minutos por aula, os senhores terão 4 blocos de aproximadamente 30 minutos, de 25 a 30 minutos, mais ou menos, 4 blocos. Muito bem, esta é a apresentação que eu julgo como importante para que vocês possam acompanhar a aula. Doutores, uma outra questão também que eu acho legal, e eu acho que este é o momento de falar isso, é uma atitude que eu tenho em toda aula inaugural. Qual é a atitude? É a atitude de contar para vocês um pouco da minha intimidade. Então, vejam, eu já começo o curso de pós-graduação me despindo de bloqueios para os meus alunos e as minhas alunas, abrindo um pouco da minha intimidade, porque eu quero contar para vocês a minha trajetória de vida. E isso é algo que eu julgo importante. E aí, o que acontece?
Pelo fato dos cursos de pós-graduação do Legale serem um valor social que eu acho relevantíssimo, porque universaliza o acesso dos alunos a um plano de estudo de qualidade, isso gera também aquele efeito de multiplicidade de alunos em cursos de pós-graduação. O que eu quero dizer? Tem aluno, em razão da acessibilidade de preço da pós-graduação, que ele transita simultaneamente em diversos cursos de pós-graduação. E aí, ele pega a aula inaugural do professor Fábio, aqui para a turma de contratos, e depois ele pega a aula inaugural do professor Fábio lá para a turma de civil. Como a aula inaugural eu sempre destaco um tempo para falar do meu currículo e da minha trajetória, esse aluno ele acaba se incomodando, porque aí ele acha que eu estou, abro aspas, matando um precioso tempo de estudo, fecho aspas, para falar da minha vida que para ele não irá agregar nada. Vejam, eu respeito essa opinião e fico feliz em saber que ela é demasiadamente minoritária, porque a grande maioria dos alunos enviam mensagens para mim e para o próprio Legale agradecendo o professor por oportunizar o colega discente, no caso o aluno, de ouvir a trajetória de alguém que ele admira ou que ele vai passar a admirar. Vejam, queria eu ter na minha pós-graduação ou na minha graduação um professor que fizesse por mim isso que eu estou fazendo por vocês. Eu encurtaria muito, bastante, o árduo caminho do sucesso. E eu digo isso porque, modéstia à parte, eu me julgo um advogado de sucesso. E vocês estão acostumados com rede social, com aquela ideia de advogados postando fotos em carros importados, em lancha, em barcos, helicópteros para todo lado. E aí você começa a entrar num circuito de depressão. Você diz, poxa, por que ele e não eu? Por que ela e não eu? Será que eu sou um incompetente? Será que eu nunca vou chegar lá? Nossa, eu sou advogado e mal consigo um honorário para subsidiar o básico para minha geladeira? Será que o problema está em mim? Gente, aqueles colegas que estão lá, muitos usufruindo de um merecido sucesso profissional, não contam como tudo começou. Ou seja, existe uma lacuna na cabeça das pessoas que estão iniciando na carreira da advocacia entre o sucesso e o início. Poucos profissionais dizem como começaram a sua vida e qual foi o caminho que eles adotaram para chegar naquele ponto que as pessoas julgam como um ideal de sucesso. Eu, aqui, estou dizendo que abro as cortinas da minha vida porque eu quero compartilhar com vocês a minha trajetória. E aí o que acontece? Tem uma outra turma do Legale de pós-graduação, que eu não quero dizer qual é, não quero expor ninguém, eu trago a questão em abstrato. Tem uma outra turma de pós-graduação que eu fiz lá a minha apresentação pessoal e depois também eu destaquei o segundo bloco para a minha trajetória, ou seja, os 2 primeiros blocos da aula inaugural foram destinados a falar do professor, do curso e da trajetória do professor. Como acontecerá exatamente hoje com vocês na aula inaugural da pós de contratos. E aí, eu, naquele curso, como era a minha aula inaugural, pouco importa que o curso estava transitando há 3 meses. A minha participação lá era inédita, então para mim era uma aula inaugural. Eu conversei com os colegas sobre esse assunto. É uma pós que tem, juro para vocês, mais de 500 alunos matriculados. O que aconteceu? Eu recebi mais de 100 de e-mails agradecendo muito por eu ter compartilhado a minha experiência de vida. Só que o Legale, ele é uma instituição, a Faculdade Legal é aberta para todos. E as críticas são bem-vindas.
quando, obviamente, elas são fundadas, né? Críticas infundadas ou vazias não agregam. E aí, o que aconteceu? Um aluno enviou um e-mail para o Legale dizendo que estava descontente com a minha aula, porque eu enrolava, porque eu não conduzi o encontro e fiquei lá atrapalhando por 2 blocos, etc. Veja, para ele pode ser que a minha trajetória não seja importante ou não agregue nada na vida dele, ele já deve ter sucesso. Agora, muitos dos colegas que estavam lá gostaram de ouvir aquilo. E de todos os e-mails que eu recebi, tem um que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um único, para demonstrar como você, caso isso não te agregue, o que eu vou falar no próximo bloco, você deve respeitar o professor e respeitar os seus amigos. Porque aqui não é um curso destinado a um único aluno, ou 2 ou 3. É um curso destinado a milhares de alunos por vezes. Legal? Então, se não serve para você, respeite, porque certamente milhares ou centenas ou dezenas de colegas ficarão felizes de ouvir o que eu vou falar no próximo bloco. E, para enfatizar tudo isso, eu vou ler aqui para vocês a mensagem que eu recebi de uma aluna. Obviamente, eu não vou falar o nome dela para não expor a colega, mas eu recebi uma mensagem dessa turma que veio essa crítica falando que eu estava matando aula, né? Quando eu estou, na verdade, gerando um combustível para que os colegas tenham o entusiasmo necessário para galgarem sucesso na carreira. E o que eu faço, poucos professores fazem. Mas eu vou ler aqui o que a colega colocou. Ela colocou basicamente o seguinte, ó. Querido professor, inicialmente quero me apresentar. Sou fulana de tal, eu não vou ler o nome dela, e estou devidamente matriculada na pós-graduação, também não vou falar qual que é. Professor, a sua aula foi simplesmente fantástica. E a sua trajetória de vida, para mim e outros colegas que conversei, foi bastante motivadora e agregou valor à nossa advocacia. Sou uma jovem advogada que, por vezes, já me senti perdida na carreira. Pensei até em cancelar a minha inscrição, entre parênteses, risos. Mas, de fato, a sua aula inaugural serviu, como você bem disse no encontro, de enorme combustível para que eu não desista do meu sonho. Que Deus lhe abençoe e continue, sim, professor, falando da sua trajetória. Pois, como eu, muitos precisam desta narração para terem a motivação necessária para não desistir da carreira. Forte abraço, fulana de tal. Vejam, gente, eu até me arrepio quando eu leio uma coisa dessa. Então, assim, atingi o meu objetivo. Eu estou transformando a vida de uma profissional, ou pelo menos ajudando. Então, em que pese críticas isoladas, continuarei contando a minha trajetória profissional. E farei isso no próximo bloco, pois nós já estamos com 29 minutos de aula. Legal? Então, no próximo bloco, eu falo um pouquinho com vocês da minha trajetória. Como que foi a minha trajetória para chegar na advocacia que eu tenho hoje, na docência, enfim. Falarei tudo isso com vocês daqui a pouquinho. Muito obrigado, doutores e doutoras. Nos vemos daqui a pouco.